Pessoal da igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Você que está aqui no templo, você que nos acompanha pelas redes sociais, é um prazer, uma alegria muito grande poder retornar a essa tribuna para trazer um recado de Deus para a sua igreja. E eu gostaria que você já abrisse sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Nós faremos a leitura a partir do versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, do versículo 1, e vamos até o 10. Hoje, dia 25 de outubro, eu descobri, ocasionalmente, depois de ter preparado essa mensagem, que hoje é o dia da democracia. Diz que hoje é o dia da democracia. E casou, que Deus quis que nós falássemos hoje sobre esse tema. E o título que nós demos para essa mensagem é Dê-nos um Rei. E nós vamos comentar um pouco sobre esse período da história do povo de Israel. E diz assim a palavra do Senhor: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém os seus filhos não andaram pelos seus caminhos. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram: Vê, já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: Dá-nos um rei, para que nos governe. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Atende, pois, à voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para que eu não reine mais sobre eles. Segundo todas as obras que fiz desde o dia em que o tirei do Egito até hoje, a mim me deixou. E todos os deuses o serviram, e assim também o faz a ti. Agora, pois, atende à sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. E referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, por esse momento. E pedimos, Pai, que agora o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, Pai. Abrir, Senhor, os nossos ouvidos para, ó Deus, que nós possamos entender o recado que o Senhor tem para a Tua igreja. Que eu seja, Pai, apenas um instrumento nas Tuas mãos para transmitir aquilo que o Senhor quer que a Tua igreja tenha, ó Pai, de aprendizado nesta noite. Essa é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus. Bom, nesse período, Israel, então, estava sendo regida por juízes. Não havia nenhum governante humano que tinha uma autoridade centralizada, que tinha o poder centralizado nas suas mãos. O que se praticava nesse período da história de Israel era o que se chama de teocracia. O que é teocracia? Teocracia é um sistema de governo na qual as decisões que são tomadas são relacionadas com uma religião, com uma divindade. Deus é quem governa, a divindade é quem governa o povo.
E esse sistema de governo foi instituído no povo de Israel por meio de Moisés. A primeira vez que nós identificamos isso na Bíblia está relacionado a Moisés. Depois houve a sucessão de Moisés para Josué, e Josué deu continuidade a esse período. Josué morre e vem os juízes, que julgavam as causas dos israelitas, as divergências que haviam, falavam com Deus e transmitia ao povo aquilo que Deus tinha a dizer. E nós chegamos agora no momento de transição, o momento onde Samuel, que era o último juiz, ele transfere o seu ministério aos seus filhos. E aí nós vemos que há uma insatisfação do povo de Israel. E para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente precisa fazer um pequeno percurso dentro do contexto literário e entender quem é o autor dessa carta, desse livro. Nós não temos uma afirmação clara, convicta de quem seja o autor. Alguns dizem que esse livro foi escrito por Samuel, por Natã, por Gade, que foram profetas de Israel. Mas se nós analisarmos a data em que muito provavelmente esse texto tenha sido escrito, e essa data ela vem ali do período do cativeiro babilônico, nós pouco provavelmente podemos dizer que Samuel tenha sido seu autor. Agora, por que eu falei para vocês sobre esse período do cativeiro babilônico? Porque quando nós olhamos para esse momento da história de Israel, e nós identificamos que esse livro tenha sido escrito, direcionado para esse povo que estava no cativeiro, nós encontramos o propósito. Nenhum texto bíblico é fruto do acaso. Cada uma das mensagens bíblicas, elas têm um propósito de existir. O autor, ele sempre busca responder aos anseios que a sua comunidade, que a sua sociedade está passando. E quando nós olhamos para o povo de Israel lá no cativeiro, nós vemos um povo que estava em crise, um povo que não conhecia mais a sua história, e ele precisava então ser relembrado, ele precisava ser chamado à tona e entender como que eles chegaram até ali. E aí nós então olhamos agora para um outro lado, que é um contexto cultural, um contexto histórico, e a gente olha para os reinos que existiam em volta de Israel. Todos os povos, todas as civilizações eram governadas por um rei, e Israel era ainda uma teocracia. E quando o Israel olha ao seu redor e vê que esses povos são governados por um rei, os olhos de Israel então começam a brilhar, o coração começa a se aquecer, eles falam: é isso que eu quero também. Não, eu não aguento mais, eu quero ver uma pessoa conduzindo o exército na batalha. Eu quero ver alguém que vai adiante de nós. Porque Deus é espírito. Deus não tem um corpo físico. Ele não pode ser visto. Mas Israel queria ostentar. E Israel, além de tudo, queria ter um status de súdito, né? Como se isso fosse grande coisa, ser súdito. Porque para que a monarquia funcionasse, havia um suporte administrativo que tinha que existir. E quando nós continuamos a leitura do texto aqui de Samuel, nós vemos que o autor, ele alerta: olha, tudo bem, vocês querem um rei? Tudo bem, mas saibam que
as suas filhas vão ser levadas para trabalhar no palácio. Os seus filhos serão levados para treinar no exército. Deverão se alistar no exército. O rei vai precisar instituir impostos. Muito provavelmente vocês vão precisar trabalhar forçadamente para que a estrutura do reino possa ser mantida. Vocês querem ter um rei? Tudo bem, eu vou permitir que vocês tenham um rei. Só que vocês vão clamar para mim, vocês vão vir depois reclamar para mim e eu não vou atender, porque vocês pediram um rei, e eu vou dar o rei. Na estrutura tribal de Israel, não havia espaço para ter um rei. Não havia uma autoridade centralizada. Mas cada tribo tinha sua própria liderança. Só que a autoridade central de Israel estava no Senhor. Era Ele quem lutava as batalhas, era Ele quem vencia as guerras, era Ele quem protegia o povo, era Ele quem defendia o povo. E agora o povo se volta contra Deus e diz: nós não queremos mais que você seja o nosso rei. E então o povo quer ter um direito de ser igual às outras nações. Como eu disse lá atrás, hoje é o dia da democracia. Talvez se fosse nos tempos de hoje, Israel iria clamar por direta já. Talvez Israel iria às ruas com as suas bandeiras pedir para eleger o seu presidente. Talvez Israel hoje ia olhar as nações em volta e falar assim: eu também quero ter esse direito. Eu também quero poder ir lá na urna e votar na pessoa que eu escolhi. E o povo então decide ter um governante humano. E quem o povo escolhe? Quem é o padrão? Qual é o padrão que o povo quer como seu governante? Os líderes de Israel, eles chegam para Samuel e dizem para Samuel: Samuel, não dá mais. Nós já chegamos no nosso limite. E nós olhamos aqui, a melhor estrutura para nós é termos um rei. Nós queremos alguém que lute as batalhas. Nós queremos alguém que seja alto, forte, belo, esbelto, bonito. Alguém que possa assumir essa função. E eles se esquecem apenas de um detalhe: eles focaram na aparência, eles focaram no exterior, eles olharam apenas para as características físicas e esqueceram daquilo que é mais importante: o interior, o coração. Mas por que Israel escolhe esse padrão? Por que Israel então decide, ao pedir um rei, que seja um rei alto, forte, valente? Se Deus talvez tivesse encaminhado para eles alguém fraco, baixinho, gordinho, careca, talvez Israel ia olhar e falar assim: não, ô Deus, você está de brincadeira com a gente vai sofrer bullying com esse rei aí. Todos os reis são altos, fortes, mas o nosso rei não. Nós queremos um padrão, nós queremos alguém que seja bonito, queremos alguém que tenha aparência. Mas eles se esquecem que não se julga um líder pelas aparências. A Bíblia diz que quando faz a referência a Saul, Saul era aquela pessoa que se destacava na multidão. Saul era bonito, Saul era alto, ele caía como uma luva ali naquilo que o povo de Israel queria. Mas quem era Saul? Saul era filho de Quis, uma família da tribo de Benjamim, a menor família da tribo de Benjamim, e a tribo de Benjamim é a menor das 12 tribos de Israel.
E aí nós olhamos e vemos que Saul, então, é ungido como rei. E como eu disse, Saul caía como uma luva naquilo que o povo queria. Mas por quê? Tem algum versículo que diz isso? Não. Não tem nenhum versículo, mas olha o contexto. Olha o que o povo está pedindo, olha o que o povo está querendo. E olha para Saul e você vai olhar que vai perceber. Ele batia com as expectativas. Ao olhar para Saul, os olhos de Israel, então vidraram. Ficaram animados. Olha, agora a gente tem um rei. Agora a gente tem alguém que vai lutar as nossas batalhas. Agora a gente tem alguém para nos proteger. Agora nós temos alguém que vai nos guiar. Mas eu quero destacar algumas coisas para você aqui. E uma delas está na expressão que o autor bíblico utiliza para se referir ao rei. A Bíblia, quando ela vai se referir ao rei, ela usa a expressão hebraica Melech, que significa rei. Mas quando nós olhamos o autor dizendo que Saul foi ungido, lá no capítulo 9, versículo 16 e no capítulo 10, versículo 1, a expressão que aparece lá não é Melech. A palavra que aparece lá é Le-Negarit. Uma expressão diferente, uma palavra diferente. E essa palavra significa capitão, príncipe. Quando você olha para a hierarquia militar, o capitão não está lá no topo. Para ele chegar lá em cima, o pastor Rocha foi militar, o Tiago militar. Para que o capitão possa chegar lá em cima, tem um caminho muito longo. Ele precisa ser provado, aprovado. Ele vai passar como major, depois tenente-coronel, coronel, general, e aí ele chega no topo. Saul não era general, Saul era capitão. O capitão pode até chefiar uma batalha, pode ter soldados ali à sua disposição, mas ele precisa ter uma autorização do seu superior. Ele precisa que alguém dê ordens a ele. E o capitão precisa cumprir essas ordens. Ele não pode simplesmente sair fazendo aquilo que ele acha certo. Da mesma forma o príncipe. O príncipe, ele, quando você vai olhar ali, a linha sucessória, ele está abaixo do rei. Ele não é rei ainda. Ele não pode ainda dar ordens e exigir que se faça isso e aquilo se o rei não tiver autorizado. Ele fica ali também num período de teste, até poder assumir, até ter a oportunidade de estar no trono. E era isso que acontecia com Saul. Saul estava num período de teste. Saul estava num estágio probatório. Mas infelizmente ele não passou. Saul tinha tudo para ser um bom rei. Ele tinha o apoio do povo. Ele tinha o carisma do povo. Ele poderia ser lembrado como um dos grandes reis de Israel. Mas a história nos conta que Saul então foi rejeitado. Ele não passou no teste, porque ele desobedeceu a Deus, porque ele não cumpriu as ordens que Deus havia lhe dado. Nós olhamos aqui no capítulo 13, a primeira ordem que foi dada para ele e ele não cumpriu. Teve uma batalha do Israel com os filisteus. E após essa batalha,
Então Saul decide oferecer ali um sacrifício. E Samuel está demorando para chegar. Samuel está atrasado. E Saul então decide ele mesmo ser o sacerdote. Decide ele mesmo oferecer o sacrifício. E quando o profeta chega ali, quando Samuel chega e repreende a Saul, Saul não tem uma atitude de arrependimento. Saul não se mostra envergonhado da sua atitude, mas ele tenta se justificar. Ele tenta se explicar. E então Samuel chega e repreende a Saul e diz a ele que: olha, Saul, seu reino a partir de hoje foi tirado de você. E Deus irá levantar um novo rei. Vai levantar um novo líder para essa nação, que seja segundo o seu coração. E aí há um segundo fato, no capítulo 15, com a batalha contra os amalequitas, onde Deus deu uma ordem expressa, uma ordem clara ao seu capitão: extermine aquele povo, matem todos, homens, mulheres, crianças, os animais, todos. Mas então Saul chega lá, mata o povo, deixa o rei vivo, separa o rebanho, fala: olha, isso aqui a gente vai levar para Israel, nós vamos oferecer um sacrifício para Deus, e eu vou levar o rei aqui, por quê? Vou chegar lá com o rei do outro povo aqui e tal, todo mundo vai olhar e falar: olha só como Saul é valente, forte, matou todo mundo e trouxe o rei ainda como escravo. Mas aí Samuel chega e olha para ele e fala assim: Saul, o que você está fazendo? Não foi isso que foi pedido para você fazer. A ordem que foi dada era clara, era para matar todo mundo. Não, mas veja bem, vou fazer aqui um sacrifício, eu estou levando um rebanho para fazer um sacrifício. Não, Saul, eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Eu não quero que você faça um sacrifício, eu quero que você me obedeça, eu quero que você cumpra as ordens que eu passei para você. E Deus então diz a Samuel que ele se arrependeu de ter escolhido Saul como rei. E então nós vemos um outro processo que começa aqui na história de Israel. A Bíblia fala que o Espírito de Deus então abandona Saul, e Deus então olha para Samuel e fala assim: você vai agora até a casa de Jessé, e lá você vai ungir a um dos filhos de Jessé, porque esse vai ser o rei, e ele irá julgar o povo com justiça, porque esse homem está conforme a minha vontade, é o homem segundo o meu coração. Eu não preciso falar muito sobre Davi, até porque vocês devem se recordar que há 2 semanas o pastor Rocha pregou sobre Davi aqui. Mas nós olhamos para a história de Davi, olhamos para ele e vemos que Samuel chega e ele comete o mesmo erro do povo. Ele olha para a aparência, ele fica vidrado na aparência, e Deus olha para ele e fala: não é assim não. Eu não olho como o homem vê, eu olho o interior. E Deus então, quando escolhe Davi, a Bíblia diz que Davi é escolhido por um motivo. Davi é escolhido porque ele se preocupava em fazer a vontade de Deus. Ele se preocupava em obedecer a Deus. E a Davi é feita uma promessa. A promessa
de que através dele, por meio dele, haveria um trono que seria para sempre, que da raiz de Davi haveria de nascer um rei que julgaria o mundo com equidade, com justiça. E essa promessa que Deus faz está registrada no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, de que a casa e o reino de Davi serão firmados para sempre, e o seu trono permanecerá para sempre. E Deus então levanta Jeremias, e Jeremias escreve no capítulo 23: eis que vem dias em que levantarei a Davi um renovo justo, sendo rei, reinará e prosperará, e praticará juízo e a justiça na terra. E nos seus dias Judá será salvo, e Israel habitará em lugar seguro. E este será o nome com o qual me nomearão: o Senhor é a nossa justiça. O evangelista Lucas também retrata essa profecia, essa aliança que Deus fez com Davi. Que antes de Maria conceber, um anjo lhe disse: e eis que do seu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus, e ele será grande, chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Essa promessa que é feita de Deus a Davi, entender é um pouco complicado até. Mas quando nós olhamos para as Escrituras de um modo geral, num contexto amplo, conhecendo toda a história que há por trás dela, nós veremos que essa aliança se completa em Jesus, o Messias, descendente de Davi, que irá governar. E aí hoje eu quero já concluir essa mensagem, trazendo aqui algumas aplicações práticas para os nossos dias. Lá atrás, o povo de Israel decidiu abandonar a Deus, decidiu viver a sua própria vida, decidiu escolher ter o seu rei, o seu governante. E eles olharam para as aparências, eles olharam para o exterior. Daqui a alguns dias, nós também teremos que escolher os nossos representantes. Dia 15 de novembro, eu e você temos um compromisso de ir às urnas, eleger prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vereadores e vereadoras. Não vou aqui fazer campanha para nenhum candidato. No meu propósito não é esse, mas é alertar aqui que nós não possamos incorrer no mesmo erro de Israel, de olhar apenas para as aparências, de olhar apenas para o exterior, porque ele é bonito, porque ela é bonita, porque o cabelo é cacheadinho, o outro é um pouquinho mais forte. Não, não é assim. Nós temos que ter em mente que há um compromisso da nossa parte, como cristãos. A Bíblia nos diz que nós devemos orar pelos nossos governantes, que nós devemos respeitar as autoridades que foram constituídas. Mas ela também diz que nós temos uma responsabilidade de exigir dessas autoridades que elas façam aquilo que é o certo. Por isso, se eu e você temos a oportunidade de escolher alguém, que façamos isso com sabedoria, que façamos isso de forma que venha a engrandecer a Deus. E como? Pesquise o seu candidato. A internet está aí. Coloque o nome dele lá. Vê o que ele já fez, o que ela já fez.
se é uma pessoa de bem, de princípios, de valores, ou se é apenas alguém que vive de aparência, se é alguém que vai servir apenas para você ostentar lá na frente e dizer: não, mas eu tenho um rei, eu tenho um governante. Mas é um governante, é um rei que não segue as ordens do Supremo Rei, que não atende aos apelos daquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todas as autoridades foram constituídas por Ele. Tem muita gente que acha que política não deve ser assunto tratado dentro da igreja. E por muito tempo, a igreja, de modo geral, pagou um preço muito alto por conta disso. Hoje, muitos projetos de lei são votados nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional, que refletem diretamente na vida da igreja. E eu e você somos responsáveis por isso. Eu e você somos responsáveis por mudar essa realidade. Não estou aqui fazendo campanha para votar em candidato cristão, não. Não é isso. Não estou dizendo para votar em crente, não. Estou dizendo para você ter responsabilidade com o seu voto. Responsabilidade com você acima de tudo. Responsabilidade com a sua nação. Responsabilidade com os valores que você defende, com aquilo que você olha para o seu lado e vê alguém passando necessidade. Enquanto eu e você podemos fazer algo, eu e você podemos ser instrumento de mudança, e que nós então possamos ser esse instrumento de mudança. Que a igreja possa ser diferente, que a igreja possa fazer a diferença, que possamos ser relevantes para o reino, agentes de transformação social, que possamos não colocar Saúls lá, mas que possamos pedir a Deus que nos oriente para colocar mais Davis. Amém?